Fala galera, aqui é o J Lima do canal FIS 360. Então, bora pro vídeo. Galera, nesse vídeo aqui vou mostrar alguns ativos, tá? HGRU vou mostrando para vocês também. E no final também eu vou mostrar aqui uma análise aqui gráfica mesmo do BODB11, que é esse fundo aqui exclusivamente para uma análise para a Maria, tá? Então, ela me pediu, nós vamos dar uma olhada se é bom ou não, tá? Então, no finalzinho, a gente vai seguindo aqui e vai chegando até ele, tá? Então, nesse vídeo aqui, galera, nós vamos dar uma analisada também, tá? Eu vou passando tudo de novo também, tá? Vocês vão ver o que é média móvel, tá? As velas também, né? Vamos ficar pegando nesse ponto também. E vamos jogar mais uma ferramenta aqui, que é a ferramenta de volume, tá? Ali, alguns vídeos atrás, já tem projeções, tá? Como fazer, mas eu mostro aqui também para vocês também, tá? Então, tem uns vídeos atrás que está mais longo, está mais detalhado, tá? Então, se vocês puderem assistir, assistam, porque vocês já vão treinando isso aí, vocês vão colocando isso na cabeça, tá? Que infelizmente o fundo imobiliário não é relatório, tá, galera? O pessoal fica lendo relatório. Eu fiz esse canal justamente para isso, para tentar quebrar isso, tá? É um relatório e o cara mostra o gráfico e fala que tá bom para comprar, né? E todo mundo vai lá e compra. Tem gente que tá até viciado nisso, não consegue largar mais, né? Então uns caras, não, eu faço análise aqui, aí lê um relatório. O relatório todo mundo lê, galera, não tem nada demais, tá? Então um relatório, mostra um gráfico lá, mais ou menos, e eu sentia falta disso, sabe? Eu sentia falta por quê? Porque eu caí nisso também, né? Eu fiquei em cima o tempo todo. Não é nem criticando, tá? Não vou nem criticar, tá? Esse tipo de coisa. Eu fiquei furioso, foi comigo, né? Eu fiquei vendo aquele negócio e fui comprando fundo. Entrei umas roubadas danadas. O fundo tá barato, agora é hora de comprar, é a sua última chance. Você vai ver muito nos vídeos aí, tá? Então, eu sei porque eu assisto esses vídeos. Ah, esse fundo aqui tá barato, eu tô botando em carteira. E todo mundo vai e coloca em carteira, né? Tem gente que comprou o TRX F11, eu garanto que compraram a R$ 90, né? Com certeza. Ou até mais um pouco, né? Ou até mais abaixo, em torno de R$ 85 compraram também. Sem necessidade, porque não precisava de fazer essa compra, tá? Então, galera, nós vamos começar aqui, tá? Com esse aqui eu sempre, todo o começo do vídeo, eu sempre vou colocar, né, o IFIX, tá? Porque esse aqui é muito importante, esse aqui é matador, tá? Esse aqui, você fazendo projeção, galera, você já consegue ter uma ideia para onde ele vai, tá? Então tem algumas ferramentas que é importante também, eu vou passando para vocês aqui também, que o objetivo do canal, galera, é deixar você vai fazer suas próprias análises, né? Você não vai precisar depender assistindo vídeo, entrando na conversa dos outros. É só comprar, só comprar. Não, não é assim. O mercado de fundos imobiliários, ele tá para comprar e para vender. É assim que funciona. É a renda variável, tá? Aqui você vai estar dentro do mercado mesmo de renda variável. E renda variável o que é? É Bitcoin, ouro, dólar. Se você quiser fazer uma análise do Bitcoin, você faz uma análise e você sabe exatamente para onde o bicho vai, tá? É impressionante o negócio, tá? Mas o Bitcoin só é mais difícil por quê? Porque ele é o próprio índice, tá? Então já fica mais complicado, ele que manda em tudo, né? Então já complica mais, mas mesmo assim funciona, tá? Vai evitar de você também deixar de entrar aquelas roubadas, né? Tá barato e você tá comprando um topo, né? Que eu já vou explicar aqui que topo não se compra, tá? Então aqui, galera, você vai usar as ferramentas, tá? Do invest.com. É o que tem no invest.com. Você vai usar seu celular para fazer também essas análises, tá? Então é bem simples, aqui tem todas as ferramentas e importante, é gratuito, tá? Você não paga nada. Não estou fazendo propaganda, tá, do invest.com, mas é aqui que eu busco as ferramentas para eu fazer minhas próprias análises, entendeu? Aqui eu sei qual é o fundo que eu vou comprar, um ponto que eu posso entrar com mais segurança, tá? Porque assim, o mercado quando começa a entrar em queda, a gente não sabe para onde ele vai, tá? Isso, acho que vocês já viram há alguns anos atrás, ele começa a entrar em parafuso e já era, né? A gente não sabe, porque entra aquele efeito manada, um vai vendendo, o TRX está caindo também,
é por causa que está vendendo por cota, não é isso aí, galera. É porque o mercado está com uma pressão vendedora muito forte e a queda dele foi muito forte, assustou todo mundo. E o pessoal vai vendendo, tá? Vai vendendo sem dó mesmo, né? É perdendo dinheiro pra caramba e vai vendendo. E outros comprando que não precisa, né? A gente tem pontos ali que dá para você comprar. E para isso nós vamos usar essa ferramenta aqui, tá? Muito importante, que ninguém dá importância, né? Pro IFIX, né? Então o IFIX é muito importante, tá? Para fazer as análises. As análises que eu faço aqui, galera, não é achismo, tá? Ah, não, porque esse fundo, se eu olhar o gráfico de um fundo assim, eu não sei muita coisa, tá? Mas quando eu olho para esse aqui, ó, o IFIX, eu vou entender exatamente o que está acontecendo no mercado, tá? Então vamos dar uma analisada aqui no IFIX, tá? Que esse aqui é muito importante, que é um momento de atenção agora, tá? Vocês vão ter muita atenção. Por quê? O IFIX, galera, quando ele fez esse rompimento aqui, tá? Isso aqui foi em 2025, só para você ter ideia. Aqui para cima, tá? Aqui para cima não tinha nada, tá? Não tinha nada. Isso aqui que eu vou passar para vocês é uma projeção, tá? Então aqui não tinha nada. Então para a Maria, que vai, com certeza vai assistir esse vídeo, tá? Tem outro aqui que também se inscreveu no canal também, ó, o Devan Pereira também. Provavelmente vai assistir esse aqui. E esse aqui, galera, vocês já vão fixando isso na cabeça. Tem umas regras aqui, tá? É regra, não tem assim, não adianta você tentar mudar ela, que o mercado funciona desse jeito. No IFIX aqui você vai entender como ele funciona. Daí para frente eu vou decidir o ativo que eu vou comprar, ok? Se está na hora de comprar, se está na hora de ficar quieto só olhando, tá? Então, bora aqui. Então aqui, galera, nesse ponto aqui, como eu falei para vocês, não tinha nada daqui para cima, ó. Não tinha nada, tá? E foi o que eu fiz aqui. Eu fiz uma projeção, tá? Tem uns que usam o Fibonacci, eu não uso o Fibonacci, eu prefiro fazer assim mesmo, tá? Então, uma projeção, galera, ela é feita nesse formato aqui, ó. O fundo, ele fez um topo aqui, tá vendo? Ele fez um topo. Aqui para baixo não tinha nada, tá? Ele fez esse topo. E aqui ele já teve falha, tá vendo? Tá vendo? Ele já começou a ter falha, Só que antes disso aqui, galera, eu não estava ligado ainda na análise gráfica, tá? Isso aí eu não tinha ainda, estava aperfeiçoando ainda, estava tentando abrir. Eu comecei em 2023, tentando, e também não acreditava também, tá? Eu falei, caramba, isso não dá certo, né? Mas funciona em todo tipo de ativo. Se quiser analisar uma ação, você vai saber exatamente o ponto que ela vai, tá? Eu tenho um gráfico aqui também, não vou mostrar que vai perder tempo, mas tem um gráfico do Ibovespa, que é a mesma coisa. Eu fiz a projeção e ele bateu, tá? Então, é assim. Quando eu fiz essa projeção aqui, é feito da seguinte forma, tá? Você identifica um topo, tá? O topo. Então, o IFIX vai, tá? E cai, tá? Teve essa queda aqui muito forte, tá? Nesse ponto aqui, o mercado jogou ele para cima, tá? E é visível por causa dessa vela aqui. Isso aqui tem nomes dessa vela. Eu procuro não dar nomes que confunde mais ainda, tá? Mas isso aqui é um martelo, tá? Embaixo ela é um martelo, em cima é um enforcado. Quando ele acontece em cima, vaza que a queda vai ser feia, tá? E outra coisa também, para confirmar isso aqui, a gente precisa de mais velas. Essas velas têm que superar ele, tá? Então aqui, desse ponto aqui, ó, já superou ele, tá? Ó, já superou ele. Então aqui você tem que comprar a rodo, tá? Comprar sem dó. Por quê? Aqui ela vai buscar um alvo. Só que o mercado, quando ele começa com muita força, tá? E aqui eu já sabia que ia fazer um rompimento, porque ele vem com velas muito grandes, tá vendo? Já deu outra grande aqui também, e assim por diante. Então, quando ele tem essas velas muito grandes, é uma tendência que ele vai andar, tá? Ele vai andar bem. E foi isso que aconteceu. Então aqui, para você fazer uma projeção, você vai identificar aqui, ó, o topo, tá? Que ele fez, e você vai identificar o último fundo que ele fez. Foi esse aqui, ó. Nesses pontos aqui, galera, você vai fazer o seguinte, tá? Você vai fazer o seguinte. Você vai colocar essas coisinhas aqui que eu estou usando, tá vendo? Ó, isso aqui, ó. Você busca aqui, tá vendo? Vai buscando na lateral. Acho que no vídeo não tá aparecendo, tá?
Mas você vai buscar na lateral que tem essas ferramentas. Essa lateral aqui, ó, vai ter essas ferramentas. Agora aqui vocês já estão vendo, né? Acho que no cantinho aqui não dá, mas aqui dá para ver. Aqui você só clicar na ferramenta que você quer e eu clico só nas linhas e aqui eu coloco o ponto no ponto que eu quiser, tá? Coloca aqui, coloca o mouse em cima e você vai ajustar ela, tá? Então nesse ponto aqui, galera, você vai identificar. Aqui não precisa identificar, tá? Porque aqui já tem o topo. Ele caiu aqui, você vai agora identificar o fundo. Você coloca a barrinha, tá? No fundo, tá? E agora você vai fazer o seguinte, ó, você vai fazer essa projeção aqui, ó. Você liga o fundo aqui com o topo. Isso é em todo o gráfico, tá? Se você quiser qualquer tempo o gráfico, você pode colocar, tá? Você pode colocar que ele vai funcionar perfeitamente, tá? Aqui eu estou usando o gráfico mensal, tá? Que depois eu vou falar também para vocês. Que depois nós vamos ter que reduzir o tempo gráfico para a gente identificar se o iFix começa a retomar. Como eu estou no mensal, tá? Então nós vamos ver mais na frente essa retomada, tá? Então eu coloquei nesse ponto aqui e joga para cima, tá vendo? Ó, joga para cima. Onde é que ele foi parar? No último. Na última aqui, tá vendo? Na última. Então, ele foi parar na última. Aí, nesse ponto aqui, eu sei que na última é o limite, tá? Ele já vai estar muito esticado, tá? E aqui eu coloquei um parâmetro, eu coloquei por conta mesmo, que eu coloquei como um parâmetro aqui, que eu sei que passou desse ponto já ia me chamar a atenção, tá? Então, galera, ele subiu e chegou nesse ponto e me chamou a atenção. Nesse ponto aqui, ó, foi no mês 3, eu já vendi todos os meus fundos, que tinha uns que já estavam com problema, mas outros valorizaram bastante, que eu aproveitei, comprei muito, porque uma carteira já estava zoada, e caí naquela onda, né? Você tem que comprar agora, porque e é tudo besteira, tá? Não funciona o negócio. Então, nesse ponto aqui, tá? Eu já vendi tudo, por quê? Aproveitei e falei, caramba, aqui ele atingiu o máximo aqui, né? Então, essa projeção, ela levou para 3.950. 3.950 pontos. É 3.950. E o que acontece? Nesse ponto aqui eu já sei qual é o limite. Aí você fala assim, mas como é que você sabe que é o limite? Tá? O limite é o seguinte, galera. Tem umas regras que você não pode negligenciar isso, tá? Vou puxar o gráfico do iFix aqui só para você ter uma ideia. Talvez o vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas é necessário, tá? Toda vez que o preço sobe e fica longe da média móvel, a média móvel é esse azulzinho aqui, tá? Vou ver se eu consigo alterar ela aqui para ela ficar mais grossa aqui para vocês visualizar melhor. Então, aqui, isso aqui é uma média móvel de 20, tá? Que essa média móvel eu posso configurar ela aqui, tá vendo? Eu uso a de 20, que ela se adapta mais, né? Tem uns determinados ativos que ela se adapta mais. Aqui eu mudo, tá? Para cima, para baixo, beleza? O estilo também, aqui eu posso mudar também, engrossar mais a linha, tá vendo? Voltar, tá? Então é isso. Então isso aqui é uma média móvel, tá? A média móvel, galera, ela é matadora também, tá? Ela é muito importante. E na média móvel ela tem uma regra, tá? Uma regra aqui bem clara mesmo, tá? Toda vez que o preço está longe da média, é igual aqui na crise sanitária, tá? Muita gente comprando antes da crise sanitária, sendo que o preço estava muito esticado, não dava para comprar mais, tá? E o pessoal continuou comprando, tanto é que é uma vela gigantesca aqui do pessoal comprando. Ah, não, mas foi por causa da crise sanitária. Não, se não tivesse a crise sanitária, ele ia descer também, tá? Ele já estava pronto para fazer a queda. Então, a regra é o seguinte, toda vez que o preço está longe da média móvel, tá? Ele vai buscar a média móvel, tá? Isso em cima. Embaixo é a mesma coisa. Toda vez que o preço está longe da média móvel, ele vai buscar a média móvel, tá? E aqui nós vamos seguindo, é uma regra isso aqui, ó. Subiu, tá? Ó. Ele vai buscar a média móvel. Aqui rompeu a média móvel. Só que não estava lateralizando, logo ele volta. É aqui onde você começa a dar umas comprinhas boas, tá? Então ele fez a queda e volta para a média móvel, anda em cima dela, tá? Ele vai surfando em cima, subiu, ó, média móvel, tá vendo? Aqui é a mesma coisa, teve essa pernada de alta aqui, ele vai subindo, tentou buscar a média móvel, falhou e subiu, chegou nesse ponto, que foi onde teve aquela queda, né? Já em 2024 para 2025, tá?
Então aqui, se você está esperto, você não compra mais. Você para e fala, não, está esticado, ele vai buscar a média, tá? E ele vai começando a deixar sinais, já tem velhinhas aqui. Se você colocar no gráfico de semanal, nos gráficos semanal, você vai perceber que já tem algumas coisas estranhas lá. É mais preciso, conforme você vai reduzindo, ele vai te dar uma precisão. Quando começar a aparecer as primeiras velhinhas vermelhas, já baixa para o gráfico, que é aqui, tá vendo? Ó, você busca aqui do lado, gráfico semanal, tá vendo? Gráfico de 15 minutos, tá? Isso aqui é baixa mais para trader mesmo, mas aqui você pode fazer um trade, um swing trade, né? Que você compra agora e vende quando valorizar, daqui a 6 meses, tá? Não é um trader aqui, tá? Então, isso aqui, galera, é matador, tá? Então, tá nesse ponto aqui, eu sei que ele vai buscar, então já começa a dar sinais, as velhinhas mais fracas, tudo. Então você já pode esperar que ele vai buscar uma média móvel. O problema da queda, tá? O problema da queda é o seguinte, o pessoal entra em pânico, tá? E começa a vender, a vender forte, tá? E começa a descer com força. Mas aqui você já sabe, ele está longe da média, tá? Tá longe da média e ele vai voltar para a média móvel de novo, tá vendo? Então aqui, quando ele ganhou força nesse ponto aqui, ó, e ficou longe da média, ele chegou no meu alvo. Aqui em cima não tinha nada, não tinha essas velhinhas aqui, tá? Não tinha nada aqui. Só tinha essas faixinhas que eu coloquei como referência, tá? Então nesse ponto eu já vi que iria fazer a correção. Então nesse ponto eu vendi, também não comprei mais, tá? Então foi o dinheiro para renda fixa, tô tranquilo, né? Tô esquentando a cabeça, tô aguardando oportunidade. Então é assim que você tem que buscar os melhores momentos. Ah, mas eu compro a longo prazo, eu não vendo. Beleza, se você tem essa estratégia, então não compre topo, tá? Não compre topo, porque se você comprar topo, a chance de você comprar um topo de cair é muito grande, tá? E os fundos imobiliários são previsíveis, tá? Porque tem fundo imobiliário, vai subir para, sei lá, R$10. Mas aí ele está pagando um dividendo de 9 centavos, né? Agora ele subiu para 12, continua 9 centavos. Vale a pena você comprar, né? Uma pergunta assim que você tem que fazer. Então, quando você começar a fazer essa pergunta, você já fala, caramba, isso aqui vai desabar. E vai, na hora que ele atingir o alvo, vou mostrar aqui na frente, tá? Alvos aqui no HGRU, vocês vão entender. Então, essa é a regra. Aí, agora mesmo, por que é que os fundos estão caindo? Né? A princípio, galera, é isso aqui, ó. Longe da média móvel, então ele vai buscar a média móvel. Eu sabendo disso, eu fico tranquilo, só que os fundos desabam com muita força, porque o investidor do fundo imobiliário são poucos profissionais, tá? Só que assim, os que são profissionais já venderam faz tempo, tá? Já venderam faz tempo. O pessoal fica só com medo ali, fala, caramba, agora eu tô perdendo dinheiro. Termina vendendo lá embaixo, tá? Compra na alta e vende na baixa com medo. O cara fala, não, mas eu comprei 10 cotas. 10 cotas não faz nem cosquinha, galera. Você não vai sentir nem a diferença, tá? Mas se você comprar ali, né, já está com a sua carteira ali com em torno de umas 5.000 cotas, né, isso faz a diferença. Aí você chora, né? Então, galera, é esse ponto aqui que eu quero passar para vocês, tá? Então, HGRU, olha só. O que vocês acham do HGRU? É um fundo bom ou ruim? Né? Então, você olhando aqui, você não vai entender se ele é bom ou ruim. Mas quando chega nesses pontos, galera, tô no gráfico semanal, você puxa o gráfico e tal. É só puxar no mouse aqui, no botãozinho do mouse aqui, você vai ver, tá? Então é um fundo que tem se desenrolado muito bem, tá? Muito bem. É um fundo que quando ele desce é oportunidade de compra, tá? Ah, mas ele é bom e tá caindo. Cai, galera. A pressão vendedora é forte, porque quem comprou embaixo vai vender, ele vai sair fora, né? Vai ficar os que falam assim, não, eu vou ficar para toda a vida, né? Mas os outros não. Às vezes o pessoal tem lá, sei lá, tem 2.000 cotas, aí ele vende 1.000, coloca o dinheiro no bolso, deixa 1.000 lá também, né? Pode ser também para continuar entrando dividendo, mas o lucro já está no bolso, tá? Então, aqui no HGRU, nos outros vídeos eu vou passando sempre, que é para vocês acompanhar, tá? Então, a HGRU, ele tinha esse topo, tá? Ó, esse topo aqui, ó. Esse topo, galera, é o ponto de referência. Aí teve a queda, tá? Essa queda que teve aqui, galera, olha só. Isso aqui foi de 2024 para 2025, tá? Olha só. Quem puxou essa queda? IFIX, tá vendo?
E o IFIX o que é? É um índice de todos os fundos, que às vezes ele começa a fazer a correção e você não percebe. Ah, aquele fundo lá caiu, mas o meu não, o meu tá bom. E você não percebe. Só que chega a hora do desespero, galera, aí ferrou, né? Então não tem mais o que fazer, tá? Então foi isso aqui que aconteceu. O IFIX recuperou, olha só, a pernada que ele deu aqui, ó. Então a HGRU recuperou também, galera, ó. Maravilha, né? Só fundo bom que faz isso, tá? Fundo bom, ele faz ele tem esse comportamento. E futuramente, provavelmente, ele vai romper isso aqui, né? Vai passando o tempo, ele vai aumentando os dividendos e fatalmente vai romper isso aqui e começa a subir mais. Esse fundo aqui é um exemplo, né? Ele está pagando 85 centavos, acho que é 95, né? Só que ele bateu aqui, galera, olha só. R$ 132,84. Você compraria esse fundo aqui por R$ 132,84 para ganhar um dividendo de 95 centavos? O que é que você acha? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Aí você fala, não, mas o relatório... Sim, o relatório ele é importante para você saber o que o fundo faz, né? É só isso, mas quando o relatório começa a aparecer problema, isso aqui já caiu faz tempo, tá? Isso aqui já era, né? Não tem mais o que você fazer. Então, esses pontos aqui, a Maria, né? A Maria que pediu para analisar o fundo. Então, Maria, você guarde isso aqui, tá? Isso aqui é muito importante, porque você evita de você comprar topo. Aqui muita gente comprou, ó, o HGRU a 128, né? Achando que ia bater R$ 50. Não tem como, galera, não tem como. Primeiro que é assim, ele já tem um topo aqui, tá vendo? Ele tem esse topo, buscou o topo, rompeu o topo. Geralmente quando está com força ele rompe e vai embora, tá? Mas olha quem impediu isso, ó. IFIX. E quando atinge um topo, a chance de cair é muito grande, tá? Então a chance gigantesca de queda. Então é um ponto de atenção. Ele começa a dar falhas, tá vendo aqui? A gente estava falando dos enforcados, do martelo, né? Que é embaixo, e aqui um monte de enforcado em cima, tá vendo? Esses rabinhos aqui, tá vendo? Esses rabinhos. Então isso mostra que o mercado, o pessoal não está disposto a pagar mais por esse fundo. Aqui tem um monte, tá vendo? Vou aproximar aqui só para vocês verem. Ó. Esses rabinhos aqui, ó, esses pavios aqui. Ó. Isso aqui é um monte de enforcado. Quando tem isso aqui, galera, que faz esse congestionamento, fica atento que vai ter queda. E esse aqui, ó, esse enforcado aqui, ele deu isso, ó, ele deu um suporte aqui embaixo. Ó. Aí o que aconteceu? Eu fiz até postagem no invest.com, no chat do invest.com, do HGRU, se quiser dar uma olhada lá. Porque eu sei que ele vai cair. Tá? Não tem bom, o fundo é bom, mas não tem o que fazer. Então, agora aqui, galera, começa a briga. Né? Isso aqui que era uma resistência, tal, na hora que ele passou aqui, ela vai virar suporte. Então, no primeiro rompimento que ele der aqui, se você fizer a projeção, ele leva já para aqui, ó. Para essa região aqui, que é esse fundo aqui, ó. E ele também tem um suporte, que você é uma referência para você colocar. Isso aqui é um suporte frágil. Até que tem um outro aqui do lado aqui. O que é um suporte? É uma zona compradora, tá? Isso é em cima uma zona vendedora. Então é assim que funciona. Aqui era a resistência, agora descendo ele virou o suporte. Percebam que ele rompeu direto, né? Com velas muito grandes, tá vendo? Ó. Velas muito grandes. Isso aqui você já coloca na cabeça, tá? Vai buscar isso aqui, ó. R$ 105. É um fundo que ele fez quando o IFIX fez a correção, tá? Então, muita atenção aqui, tá? E o IFIX você vai ficar de olho na região de suporte dele, que é 3.650 pontos. Ele já está se aproximando, né? Hoje ele fechou em 3.692. Esse ponto aqui, como a pressão vendedora está muito forte, você já vê que começa a dobrar aqui a média móvel, tá? Isso já é um problema. Porque se ele romper aqui, galera, nós vamos ter uma região de suporte agora, galera, só no fundo aqui embaixo, tá? Ele fez aqui, ó. Que é um ponto bom para compra, porque vai estar muito barato. Então, esse ponto aqui, você tem que ficar de olho, se ele vai dar sinal de retomada e subir, tá? Caso contrário, você começa a trabalhar abaixo da média móvel, que isso aqui é a mensal, tá? Ferrou, mas se você coloca no gráfico semanal, você vai ver. Eu vou colocar aqui no gráfico semanal do IFIX só para você ter uma noção como é que fica, tá?
Então o IFIX fica assim, tá? Nesse formato aqui, ó, no semanal. Ele vem trabalhando agora abaixo da média móvel, tá? Isso aqui já indica o quê? A tendência de baixa. É a curto prazo, tá? Não é a longo prazo, é a curto prazo. Mas ele já indica isso. Se você baixar para um gráfico de 1 hora, de 60 minutos, tá? Olha o que acontece, ó. Então, quando você baixa para 60 minutos, você já percebe que já deu BO aqui, tá vendo? Rompeu o topo, falhou e desceu e vem abaixo da média móvel, tá? De 60 minutos, de 1 hora. Quando ele sobe isso aqui, ó, aí falha, tá? Ele não tem força para subir. Desaba, tá? E aí continua caindo, vai embora, tá? Então é assim que funciona. Vou colocar aqui no mensal, fica mais fácil de explicar. Então, beleza, vocês entenderam aqui o HGRU. E nós vamos falar aqui também do volume de venda, tá? Volume vendido aqui que tá bem alto no HGRU. É isso aqui, ó. Ele superou a média, tá vendo? A média que ele vinha aqui, ó. Ele vinha bem baixo aqui, ó. Você percebe que ele já superou, ó. Ele está acima da média aqui. Então, isso aqui vai mostrar que ele vai cair mais ainda, tá? Mas depende do IFIX virar nos 3.650. Se ele não fizer isso, já era, né? Não tem mais o que fazer, tá? E sem contar que aqui também tem esse suporte aqui também, tá? Que esse suporte aqui, ó, que leva ele, é o primeiro suporte que ele, se ele romper a média móvel, é o primeiro suporte que ele vem, que fica aqui embaixo, ó, 3.450. Então esse suporte aqui é que vai definir se ele vai voltar ou não, tá? Se fizer rompimento desse suporte, aí nós temos outro problema, tá? Vai descer muito. Então a gente não sabe até onde ele vai, tá? Porque se ele romper esse suporte aqui, ele entra numa tendência de baixa, tá? Aí é complicado. Por isso você não pode sair comprando. Ah, eu tô com pressa. Aqui você vai se acalmar, ok? Então, galera, e agora nós vamos falar do ativo da Maria, né? Que ela me pediu para ver se esse é um bom fundo, o BODB11, tá? E vamos fazer uma análise para a gente dar uma olhada se é um bom fundo ou não, ok? Nesse vídeo aqui, Maria, é o seguinte, eu não vou dar indicação de compra ou de venda, tá? Essa decisão é pessoal. Aqui o objetivo é fazer você entender como isso funciona, tá? Então aqui eu vou fazer uma análise dele gráfica aqui, tá? O relatório eu já li, não tem nada. E esse fundo aqui é um FIINFRA, tá? O FIINFRA, ele tem um problema, ele tem muita marcação, ele tem marcação a mercado, que muitas pessoas não entendem, é meio confuso, tá? Meio esquisito de entender. O fundo ele vem pagando, nessa altura do campeonato, ele vem pagando um baita dividendo, tá? Só que assim, você não pode comprar um fundo só por dividendo, tá? Porque se você comprar só por dividendo, você vai ter uma surpresa no futuro, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês, para vocês aqui, para Maria, passo a passo, como você vai identificar esse fundo, tá? Esse fundo, galera, aqui, ó, investidor 10, tá? Só que assim, você já percebeu que a maioria dos canais, eles mostram os gráficos, só isso aqui, ó. Isso aqui não quer dizer nada, galera, nada. Isso aqui não é um gráfico profissional, tá? Então esse já do Investing aqui já é algo mais preciso, mais profissional, tá? Então você vai ver que o valor patrimonial dele está em torno de R$8, é um fundo pequeno também, já é mais complicado também, tá? Vem pagando uma média de 9 centavos, às vezes paga 10, tá? Mas a média é 9 centavos. Então aqui você vai ver que está pagando um baita dividendo, tá? Pelo preço dele que está agora, é um dividendo muito alto, tá? Até o relatório dele você tem que achar só na página dele, tá? Ele não coloca relatório em qualquer lugar não, ok? Mas o relatório dele é tranquilo. Tem aquelas marcações a mercado, né? IPCA mais 4, beleza, tá um valor. Se você IPCA mais 5, bom, beleza, vai ser uma coisa boa aí. Daqui a pouco se ele fazer a marcação a mercado negativo, ferrou, né? Aí complicou as coisas. Mas é um fundo complexo para você investir, tá? E esse fundo aqui, eu vou já colocar as ferramentas aqui para você entender, tá? Para você entender como é que funciona. A primeira ferramenta que nós vamos buscar aqui é média móvel, tá? É só clicar aqui, ó, e buscar essa média móvel, tá? Então vamos buscar ela aqui. A média móvel exponencial, tá? Ó.
Está em inglês aqui, mas é a média móvel exponencial que eu uso, tá? Nessa aqui, nós vamos adaptar ela, que ela não está bem adaptada. Vai aqui, clica aqui, tá vendo? Tem esse xizinho aqui, configurar, formatar aqui. Aqui, você já vai engrossar ela aqui, tá? Vamos buscar a média móvel de 20. Tem ativo que não adianta colocar a média móvel de 20, fica muito distante. Esse aqui já tá bom, tá? Para média móvel de 20. Então, beleza. Vamos fazer uma análise desse fundo aqui. Esse ponto aqui, galera, ó, 2025 a 2026, que começou aqui, foi em mês 2 de 2025, né? A mês 8 de 2025, quer dizer, mais de um ano, esse fundo está lateralizando, tá? Isso aqui chama-se lateralização, tá? Isso aqui é ponto, galera, meio complexo, tá? Porque é o seguinte, por exemplo, você vai falar assim, esse fundo é bom? Eu mesmo não compraria esse fundo, tá? Mas não vou dar indicação, porque de repente o fundo começa a subir, aí você vai começar até a me xingar. Eu quero que você entenda a análise, tá? Quero que você entenda a análise. Então, vou explicar aqui um ponto que é matador, tá? Você volta o gráfico, tá? Eu estou no gráfico semanal, olha só. Você volta o gráfico. Olha só. Esse fundo está em tendência de baixa desde o seu IPO, que foi aqui no mês 5 de 2022. Então, tem vários anos aqui com tendência de baixa. Quem comprou esse fundo nesses pontos aqui, já deve ter saído ou está chorando agora, né? Com certeza ele não está acumulando mais cotas, tá, desse fundo. E o fundo que está em tendência de baixa, galera, não dá para comprar, tá? Porque futuramente você vai perder, tá? Então não tem como fazer isso, tá? São alguns ativos que você tem que passar longe dele, tá? Tem um monte de fiagro nesse formato, tá? Tem um monte de fiagro. Tem outros fundos também, que é de papel também. Tem muito lixo no mercado, na verdade. Agora o ponto que eu quero falar para você. Esse fundo, ele fez esse fundo aqui, ele fez um fundo aqui em 6,25, tá? E agora, essa alta que ele deu aqui, galera, é o seguinte, foi em 2024 para 2025, tá? Foi na alta, teve a queda do IFIX, tá? O IFIX caiu, foi em 2024 para 2025. Então, essa queda aqui foi o IFIX que judiou dele, tá vendo? Uma queda muito forte. Agora vem um ponto que agora você vai entender se esse fundo é bom para colocar em carteira, tá? Olha só. O IFIX caiu. Esse fundo caiu também, tá vendo? O IFIX se recuperou. E só explicando o que é o gráfico do IFIX. IFIX são todos os fundos juntos, é o índice dos fundos imobiliários. Então aqui, quando essa queda aumenta, provavelmente todos os fundos estão caindo, tá? Então, o que acontece aqui, ó? E o IFIX subiu, tá? O IFIX subiu, 2025 para 2026, ganhou aquela pernada lá, subiu. Só que ele não subiu, tá vendo? Chegou até esse ponto, chegou o máximo que ele deu aqui foi 7,96, tá? Daí para cá caiu, tá? Subiu, tentou romper o topo aqui, tá vendo? E não conseguiu romper o topo. Só que agora vem o perigo, tá? O IFIX está fazendo a correção, tá? Então o IFIX está fazendo a correção. E é assim, se ele não parar, né, na média móvel, ele vai descer mais, vai vir para esse ponto. Então esse fundo vai ir lá para o chão de novo, tá? Se ele fizesse aí buscar esse suporte aqui, o fundo vai lá para o chão. Então, o que acontece? Ele vai para o chão aqui. Você lembra que na outra pernada do IFIX ele não subiu, né? Então, ele corre o risco de mim buscar esse fundo, o IFIX subir e ele vir só até esses pontos, andar de lado aqui e logo vai estar lá embaixo de novo, tá? Então, esse é o perigo de você comprar esses fundos que estão em tendência de baixa. Eu já coloco, sou bem crítico nesse ponto. Fundo que está em tendência de baixa, não compre, tá? Só se for um fundo bom, que você fala assim, um fundo bom, igual o TXF11, ele não é um fundo ruim, tá? É porque o mercado está judiando mesmo, está pressionando forte, e aqui já entrou o medo, né, das pessoas perder dinheiro, ou muitos aqui que já venderam aqui estão perdendo, tá? Perdendo feio. E tem uns aí que comprou uns 90 centavos, 90 reais aí, estão chorando, né? Com certeza, estão com medo danado. Esse fundo bater lá
ficar igual o TOR de 11, tá? Então é assim que funciona, tá? Então esses pontos aqui é muito interessante. O volume de venda dele nesse ponto aqui deu um volume muito alto. Depois o volume começou a cair. Essa ferramenta de volume é muito importante, ó. O volume começou a ter queda, tá vendo? Então até onde isso vai, né? Então sabe, de repente vai chegar igual o TOR de 11, tá? Vai bater lá R$1, R$1,70 e é complicado isso, né? Para o investidor é frustração, né? Você vê o seu dinheiro derreter e não poder mais fazer nada, né? Porque já não está sobrando mais nada, ok? Espero que você tenha entendido a análise, como é que ela é feita. Eu não faço a análise só, tá? Só olhando para o gráfico. Eu preciso disso aqui também, dessa ferramenta. É muito importante você ter essa ferramenta na mão. Por quê? Aqui eu sei porque é que os fundos imobiliários estão caindo, tá? Para mim, tá uma queda normal, é natural, tá? Não tem nada demais. Até onde? A média móvel. Passou disso, ele vai buscar outro suporte também, que também é normal, tá? Eles buscam sempre suporte, tá? A partir desse suporte ele não pode mais romper, porque se romper aí é a tendência de baixa, tá? Aí nós vamos buscar outras coisas mais lá embaixo, aí complica as coisas. Mas o fundo imobiliário tem o seu valor também, né? Se ele cair mais aqui, vai ficar muito barato, tem uns dividendos astronômicos, né? E o pessoal vai cair em cima matando, né? Quando é o start de compra aí, o pessoal vai cair em cima matando, comprando isso aí, né? Então é assim que funciona, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem pedir algum ativo para eu colocar aqui para vocês, eu coloco sem nenhum problema, ok? E Maria, um grande abraço, seja bem-vindo ao canal, tá? E se vocês gostaram do vídeo, dá um like aí, se inscreva no canal, né, que não é inscrito, que ajuda bastante. Se vocês quiserem debater, pode ir debatendo também. Dúvida, pode ir falando que eu vou responder o máximo, mais rápido que eu puder, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.